Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. Hoje a gente vai falar de 3 coisas surpreendentes na parábola do capítulo 25 de Mateus. Na verdade, são 3 parábolas. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, que eu já tratei um pouquinho no vídeo passado, e a parábola dos servos, que Jesus vai falar que é benditos e malditos. Eu convido você a ficar com a gente até o final desse vídeo para entender e aprender a profundidade dessas parábolas que a gente encontra em Mateus, que Jesus Cristo nos ensinou. O que foi? Percebeu a diferença, né? Olha aqui, chegou o microfone, glória a Deus, que coisa boa. Sonzinho mais bonito, sonzinho mais claro, dá para entender melhor o que a gente fala. Mais uma vez quero agradecer ao Samuel do Samuca Água e Gás e lá do Como Aqui, que é uma salgateria, uma lanchonete. Pô, Samuel, brigadão, obrigado pelo presente, coisa linda aqui do meu lado, bonito e com som maravilhoso que eu já testei e posso garantir que valeu a aquisição. Bom, mas vamos ao que viemos. 3 parábolas, um ensinamento de vida cristã. A primeira parábola a gente vai encontrar, na verdade as 3 parábolas estão em Mateus 25. O ensinamento dessas parábolas, que é o final de cada uma delas, estão no versículos 13, 29 e 45 do capítulo 25 de Mateus. Eu vou falar aqui de cada uma das parábolas e trazer o ensinamento delas. Vou começar com o ensinamento, falar das parábolas e falar desse conceito que Jesus Cristo traz. A primeira parábola vai falar do cuidado que a gente tem que ter conosco. A segunda parábola, que é dos talentos, ela vai ensinar do cuidado que a gente tem que ter com as coisas de Deus. E a terceira parábola, ela vai falar dos cuidados que a gente tem que ter com o próximo. Dá uma conferida com a gente. Na verdade, esses ensinamentos vêm desde o capítulo 24 de Mateus, que Jesus vai contar 3 parábolas, 2 parábolas no capítulo 24, mais 3 no capítulo 25, somando 5 parábolas. Todas vão tratar da mesma coisa, dos cuidados e da volta iminente de Jesus Cristo. E não só iminente, como inesperada, por assim dizer. É um ensinamento de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mais ou menos isso. Ninguém sabe a hora e nem o dia. Só uma vírgula que eu vou colocar aqui na apresentação do som. A minha voz não está muito boa. Eu tô rouco, tô gravando o vídeo aqui um pouquinho depois do normal, vai ser corrido para editar, mas é porque minha voz não tá muito legal, então se eu der umas tossidas aí, se eu der umas engasgadas aí, me perdoem. Eu tô vindo de uma rouquidão, não é Covid, fiz o teste, tá tudo em paz, mas eu até baixei um pouquinho o volume para forçar um pouco menos a voz, porque, cara, é complicado, ficar sem voz não dá, fiquei um tempinho aí, é ruim demais. Mas vamos para as parábolas do capítulo 25. Primeira parábola, das 10 virgens. Tem palavras nas parábolas que a gente tem que chamar atenção. Aliás, que a gente tem que prestar atenção. Às vezes a gente perde tempo tentando entender coisas que Jesus não quer explicar. A gente fica prestando atenção no que é o óleo, no que são as virgens, a lamparina ou qualquer outro tipo de coisa. Quando na verdade Jesus não dá tanta atenção para isso. Ele usa isso para chamar nossa atenção para outras coisas. E no caso da parábola das virgens, ele quer chamar a atenção para o cuidado conosco. Isso dá para entender porque ele ele divide as 10 virgens em dois grupos de 5. As insensatas e as prudentes. As imprudentes e as cuidadosas, por assim dizer. Então essas palavras elas vão se repetindo, nécias e sábias. E são palavras que a gente tem que prestar atenção no porquê que Jesus está trazendo esse tipo de palavra. Porque quer justamente chamar a nossa atenção para os cuidados que elas tomam. Para como elas se comportam enquanto o noivo não vem. E aí que entra o conflito da parábola, quando as imprudentes pedem para as prudentes o óleo. Como a gente está falando de cuidado pessoal, a gente percebe que tem coisas que são incomunicáveis umas com as outras. Não dá para você passar o seu preparo para outra. Não dá para passar a sua fé para outra pessoa. Os cuidados que você tem para um terceiro. Não tem como. São coisas pessoais.
é isso que a parábola está querendo dizer. Que os cuidados, a preparação, a vigilância, a prudência, tudo isso são coisas que a gente é chamado a ter e que todos têm que ter individualmente. É difícil comunicar isso. Obviamente vai ter a pregação da palavra, obviamente vai ter a ministração, os discipulados, mas não tem como eu tirar a fé do meu coração e colocar no outro. Não tem como eu pegar do meu caráter e dar para o outro. Isso vai ser formado, vai ser gerado em cada um, com o passar do tempo, com o passar dos ensinamentos. Entendeu? Então aqueles imprudentes estão imprudentes naquele momento. E os prudentes estão prudentes naquele momento. Então traz para nós a necessidade de uma vigilância contínua. Porque o noivo pode demorar, mas ele vai vir. Então a parábola das virgens, ela traz esse ensinamento de cuidado comigo mesmo. Cuidado com as coisas que eu tenho que fazer no reino de Deus, que eu tenho que ser no reino de Deus. A segunda parábola fala do cuidado com as coisas de Deus. A parábola vai trazer, Jesus vai trazer um senhor que sai da terra e que deixa talentos para os seus empregados. 5, 2 e 1. Os que têm 5 talentos e 2 talentos, eles trabalham nesses talentos e os talentos são multiplicados. E o que tem um talento, ele esconde com medo do Senhor. Ele tem uma concepção do Senhor, esconde e não trabalha esse talento. Quando o Senhor volta, ele pede àqueles homens os talentos. E daí, o que tem 5 dá 10, o que tem 2 dá 4 e o que tem 1 devolve aquele 1, sem trabalhar. E quando ele é explicado, quando ele é indagado, ele fala, tive medo e não trabalhei o que era do Senhor. E aí ele é condenado por isso. Isso é muito sério. Ele é tomado do que tem e é dado ao que tem mais. O que nós aprendemos com isso? Que Deus dá recursos, posses, riquezas, responsabilidades, coisas que temos que tomar cuidado, tomar conta, fazer produzir, enquanto aqui na terra. Jesus veio, salvou o povo escolhido para o seu povo. Ele saiu, foi fazer essa grande viagem, mas ele vai voltar. E quando ele vai voltar, ele vai falar, o que você fez com o que te dei? E é aí que a gente vai apresentar para ele multiplicado aquilo que ele nos deu. Ou será que não? Pensa comigo. Essas coisas que Deus dá não é dinheiro somente. Embora os talentos sejam medida de dinheiro, seja medida de ouro, de prata, e é muita coisa. Volta lá no vídeo que eu já postei na semana passada, que ele vai falar exatamente dos valores e do quanto isso representa. Mas um talento é 33 quilos de ouro normalmente ou de prata. É muito dinheiro. Quando a gente vai fazer aliança, a gente mede por grama, 5, 7, 9 gramas de ouro. E já é caro pra caramba. Então imagina 33 quilos. E por aí vai. Então, o que Deus dá para nós, os talentos que Deus dá para nós, não é apenas a nossa capacidade de fazer alguma coisa, mas sim a riqueza que Ele coloca, que Ele deposita em nosso poder, enquanto Ele não volta. E aí chama nós a reflexão. O que temos feito? Com nossa família, com nosso trabalho, com nossa inteligência, com os nossos estudos, com os nossos bens e até com as nossas habilidades, seja de falar, seja de engajar pessoas, seja de produzir material na internet, seja de ler, de escrever, de estudar ou de ensinar, seja de doar. Leia capítulo 12 de Romanos, que ele vai falar justamente sobre isso, que cada dom é dado para uma pessoa para um fim, e que esse fim tem que ser feito com determinação, com esmero, com cuidado, com zelo, com vontade, com coragem, com continuidade. E a família? Para mim foi dado uma esposa e uma filha. O que eu tenho feito com esses presentes de Deus, com essas dádivas de Deus? Como eu tenho agido com a minha esposa, como eu tenho agido com a minha filha, como eu tenho agido no meu trabalho, como você tem agido nesses ambientes que Deus coloca, ou nessa micro-sociedade onde você vive, onde você tem alguma influência, onde você tem algum poder. Como você tem mostrado Deus a esse povo? Como você tem exercido a mordomia cristã, o serviço cristão?
a esse povo que está em volta de você. Então, Deus nos dá coisas, Deus nos dá dádivas, Deus nos dá responsabilidade. E a parábola dos talentos, ela vem falar sobre o cuidado com as coisas de Deus. A gente tem que ter cuidado, segundo a palavra de Deus, com a família. O marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa tem que ser submissa ao marido. Os filhos têm que ser obedientes aos pais. Os pais não devem levantar ira aos filhos. Tem que ser obediente aos patrões, aos senhores na época. Os senhores têm que ser misericordiosos com seus empregados. A terceira parábola que a gente vai cuidar fala do cuidado com os outros. E aí volta um pouquinho aquelas palavras que se repetem durante a parábola, que é cuidado, sustento, visitação, suprimento, acolhimento, cura, abandono, apatia, distanciamento, falta de zelo. Cada uma dessas palavras elas são repetidas nessa parábola. Porque Jesus vai falar na parábola o seguinte, no versículo 34, por exemplo: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estranho e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e cuidaste de mim, preso e me visitaste. E vai falar: quando eu fiz isso para o Senhor? Quando vocês fizeram qualquer um desses pequeninos, a mim o fizeste. E lá no versículo 41 ele vai falar: Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestistes. Então eles também dirão: Senhor, quando fizemos ou deixamos de fazer isso? Ele responderá: Em verdade vos digo que todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. E aí fala da responsabilidade que temos que ter com o outro, a responsabilidade que temos que ter com o fraco, a responsabilidade que temos que ter com as pessoas que não têm capacidade financeira, intelectual, física, moral, muitas vezes, para a gente chegar nessas pessoas, apresentar Cristo, cuidar dessas pessoas. Muitas vezes nós somos denunciados pela nossa falta de empenho em exercer o que ensina essa parábola por entidades e ONGs que fazem o papel que a igreja deveria estar fazendo. A igreja muitas vezes está parada no seu serviço e aí outros entes da sociedade tomam partido e fazem aquilo que era para a igreja estar fazendo. Então muitas vezes, entre aspas, a sociedade civil fazendo algo para o próximo acaba sendo uma denúncia para a igreja. Uma denúncia de que a igreja não está cumprindo o seu papel. Olha só que coisa pesada. Então, a gente tem que fazer e olhar para o próximo com os olhos do samaritano, que olhou para aquele judeu que estava descendo para Jericó. Ele parou a sua caminhada, cuidou do judeu que estava quase morto porque foi assaltado e foi levado tudo que ele tinha. E o samaritano deixou ele numa pousada, pagou tudo e falou: na volta eu vou pagar se ele gastar mais. Então a gente é chamado também para olhar para o próximo com esse olhar, entender o próximo nas suas necessidades e suprir a necessidade do próximo, segundo o que ele precisa, muito mais do que eu posso. Então a gente é chamado a olhar para o próximo. Então 3 ensinamentos são dados para nós: cuidar de si mesmo, pois somos uma carta aberta do Evangelho para o mundo. A gente também é chamado para dar exemplo nos cuidados. A gente também é chamado para dar exemplo nos cuidados das coisas de Deus, pois a gente é chamado de sal e luz pela Bíblia. A gente é chamado à integridade e a gente é chamado à disposição para o trabalho, dentro e fora da nossa comunidade, na nossa sociedade, na nossa comunidade cristã, que é a nossa igreja. E também a gente é chamado para evangelizar, porque a seara é grande. E Tiago vai falar que a verdadeira religião é justamente cuidar da viúva, cuidar do órfão, cuidar do estrangeiro e se livrar da contaminação desse mundo caído. Então também a gente é chamado na terceira parábola a dar testemunho aos de fora. Esse capítulo 25 de Mateus, ele traz 3 parábolas que falam da integridade da vida cristã, que vai cuidar da parte interna, que é o meu cuidado comigo mesmo, como eu estou servindo ao Senhor e por que estou servindo ao Senhor.
Na segunda parábola é como eu estou servindo o Senhor. E na terceira parábola é por que e para quem eu estou servindo e mostrando o Senhor. Então, eu acho muito interessante o capítulo 25 de Mateus, nesses ensinamentos profundos da vida cristã, de como temos que ser, de como temos que agir e do cuidado que temos que prestar com as coisas que Deus nos dá. A vida, os bens, as relações e o outro. Rapidinho o vídeo, é esse o vídeo, são esses os ensinamentos de Cristo, é isso que o vídeo quer passar para você hoje. Mais uma vez agradecer por assistir o vídeo, peço que curta, compartilhe, comente. Quero pedir também, na verdade eu quero agradecer, porque tivemos mais inscritos durante essa semana, né? Passamos dos 115 e 116 inscritos. De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. Conto com você para compartilhar esse vídeo, para chegar a mais vidas, para aumentar esse número de ouvintes da palavra do Senhor. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau. Cansado. E não tossi.